Agora vamos lá. Eu estou aqui com 3 convidados maravilhosos. A gente vai falar da dor, que na verdade é o grande sinalizador de alerta e tem uma essencial função protetora. Mas são infinitas as condições que provocam dor, muitas, é um leque gigante. Um dos principais desencadeadores pode estar no aspecto neurológico de quem sente dores com frequência. Por exemplo, fibromialgia. Eu gosto sempre de falar dessa doença porque eu estou percebendo que o número vem crescendo. E é uma das doenças causadas por problemas neurológicos. Tem outras também, como a própria cefaleia, aquela dor de cabeça, a enxaqueca, a dor lombar, os distúrbios osteomusculares que são relacionados ao trabalho, esclerose múltipla e tem muito mais. Para a gente entender sobre essa doença e descobrir o que é mito e o que é verdade, é que está aqui essa turma que eu já te mostrei, doutor Leandro Teles. E as queridas Cícera, que continuou aqui com seus cachos maravilhosos, e a Beatriz Cominato, que vai nos ajudar a fazer daqui a pouquinho a cerâmica plástica. Obrigada por estar aqui. Bia, doutor, a gente já se falou lá fora, mas mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Tem um cérebro aí na sua frente. Eu sempre carrego pra gente mostrar alguma coisinha, né? As doenças neurológicas nascem no cérebro. Às vezes nascem no cérebro ou no sistema nervoso. Cérebro, medula ou nos nervos. Ele compõe um sistema que pode se amplificar e reduzir alguns sintomas. Perfeito. A gente vai aprender com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista fantástico. Ele tem uma série de estudos, ele coopera muito com o avanço da medicina e está sempre aqui para nos ajudar. Inclusive, eu já falei, se você tem dúvida, pode mandar que daqui a pouquinho o Dr. Leandro responde lá no redevida.com.br/vida melhor. Bom, tem alguma doença neurológica mais frequente? Então tem várias. Na verdade, quando você fala em dor, as cefaleias são muito comuns, principalmente no sexo feminino, mas também no masculino. Então dor de cabeça é muito, muito comum. Mais da metade da população sofre com dor de cabeça crônica recorrente. Você lembrou de uma doença neurológica muito, muito frequente, que é a fibromialgia. Se fala pouco, né? Antigamente não falava-se nada de fibromialgia. Praticamente é uma doença que não existia, os portadores sofriam com a ignorância, com o preconceito e com a doença. É uma dor que não é bem na cabeça, pode doer a cabeça também, dor nos membros, nos 4 membros, de um lado e de outro, faz exame, não chega no diagnóstico, aí tem aquele preconceito, acho que é depressão, eu acho que quer chamar a atenção, eu acho que é exagero, ou é algo da coluna. E fala em coluna, essa é outra doença que dá bastante dor, distúrbios da coluna, que também é o aspecto do ortopedista e do neurologista. As neuropatias, doenças dos nervos, pós-herpes, neuralgia do trigêmeo, doença diabética. Então, realmente, neurologista tem que gostar de dor, porque a gente é procurado muito com quadros de dor crônica, né? Aquela que passa de 3 meses e acaba minando a qualidade de vida. Ok. Beatriz Cominato é artista plástica, é publicitária também, né? Você já me contou uma vez. E trabalhei no segmento publicitário. Trabalhou no segmento. Ah, você trabalhou no segmento publicitário, tá ótimo. Certo. E você já teve algum episódio de alguma doença relacionada à parte neurológica? Eu tenho dores em articulações, né? E sou uma vítima de enxaqueca também. Também, né? Bem-vinda. Também. É triste, né? A gente vai aprendendo a controlar e a cuidar melhor do nosso corpo. Cícera, você já teve alguma dessas doenças? Eu sofro de enxaqueca também. Enxaqueca também cada vez mais frequente, né, doutor? Eu vou fazer algumas perguntas e as meninas já têm a plaquinha de mitos e verdades pra gente, de forma mais lúdica, brincar, aprender sobre essas doenças e esses incômodos, essas dores que tiram muitas vezes a gente lá da vida, das atividades, às vezes até de uma atividade festiva e agradável, né? Então vamos lá. Primeira afirmação. A enxaqueca não tem cura, mas pode ser controlada e desaparecer algum dia. É mito ou é verdade? Elas acham que é verdade, doutor. Mandaram bem, por ser talvez 2 portadoras de enxaqueca, sabe que existe uma tendência genética, né? E muitas vezes a pessoa sofre com essa predisposição. Ter enxaqueca é o quê? Ter predisposição a dores bem características, geralmente bem fortes, pulsáteis, latejantes, de predomínio de um lado da cabeça, às vezes com náusea, com incômodo pela luz, pelo barulho, pelo cheiro. Elas acham que não estão aqui para me deixar mentir e atrapalham muito a vida. Tratamento tem tanto da crise, com analgésicos específicos, como da prevenção de crises. Quando alguém tem mais que 2 vezes por mês enxaqueca, tem que buscar um neurologista, fazer prevenção de dor. Também tem que reconhecer qual é o seu gatilho, para mudar o seu estilo de vida e evitar aquilo que te causa. Às vezes é no pré-menstrual, às vezes é uma alimentação inadequada, às vezes é o sedentarismo, o estresse, às vezes é uma alteração de sono. Então tem tratamento, controle e algumas vezes desaparece.
Por exemplo, uma mulher tem uma enxaqueca menstrual. Na menopausa pode ser que desapareça. Então depende do controle de gatilhos, da própria questão genética, algumas têm mais forte, outras mais leves, mas existe sim controle e eventualmente o desaparecimento. Você sabe qual é o seu gatilho de enxaqueca? Às vezes é quando eu fico muito ansiosa, às vezes acontece se eu ficar nervosa, se eu dormir pouco. Acho que todos os sintomas. E o seu? Bia? Tensão, cansaço, com certeza, alguns alimentos. Agora, sempre tem aquela dor de cabeça que você não descobre nunca o motivo também, né? Os meus gatilhos são vários, sempre que eu saio da rotina. Se eu dormir pouco, eu tenho. Se eu durmo muito, eu tenho. Se eu tomo sol na cabeça, eu tenho. Se tá muito frio. Então, assim, não pode sair da rotina, né? Então, eu sempre evito fazer coisas que podem desencadear a enxaqueca, né? Tem que dormir sempre a mesma quantidade de horas, enfim. Próxima afirmação. Devo usar analgésico toda vez que tenho dor de cabeça. Mito ou verdade? A Bia acha que é mito, a Cícera acha que é verdade. Doutor? Eu acho que nenhum errou, na verdade. Existe a opção de você falar verdade ou mito. Por quê? Se você já tem diagnóstico, já está definida a causa da dor de cabeça, se o médico te recomendou um analgésico, pode tomá-lo. Isso é verdade. Tem que ser um analgésico específico do médico. O que é mito é que você não pode ficar tomando um monte de analgésico para qualquer dorzinha de cabeça que você tenha. Ainda mais sem diagnóstico. Porque você pode estar mascarando um sintoma importante de uma outra doença. E mesmo a enxaqueca, com excesso de analgésico, ela piora. Então a gente considera abuso de analgésico acima de 2 comprimidinhos por semana. Passou de 2 comprimidos por semana, já passou da hora de um tratamento com mudança do estilo de vida e preventivo. Então, cuidado com o analgésico, principalmente a automedicação. Se você já tem diagnóstico, já tem recomendação médica, aí, obviamente, está liberado o uso analgésico quando tem dor. E aí, quanto antes, melhor. Porque se a enxaqueca também já pegar o corpo, já ficar muito forte, ela realmente responde pior ao analgésico. Se já tem diagnóstico, pode tomar o remédio. Minha experiência própria é assim, se não tomar o remédio certo para enxaqueca, vai tomar um monte de E não coisa que eu já resolve, fiz né? de errado, um monte de remédio não resolve nada, piora. E se tá levinha, já tem que tomar o remédio certinho da enxaqueca para que ela não fique forte. Absolutamente né? perfeito. É o que eu faço sempre. Vocês também fazem isso? Antes de partir para o remédio, eu tento procurar outras alternativas, que eu acho que o excesso, realmente, o abuso de analgésicos complica bastante, eles param até de fazer efeito. Sabe o que eu depois. faço, o que eu acho bom? Não sei se tem uma comprovação científica por parte médica, mas os nutrólogos chegaram à conclusão, o chá da casca da laranja. E é muito bom. Tem me Existe esse ajudado relato, no sim. controle. Outro relato com relação ao gengibre. Também chá de gengibre ou gengibre, ele tem uma ação anti-inflamatória. De repente, para uma dor mais leve, você pode escapar. Repouso. Sou adepta. Você é adepta ao chá de gengibre? Eu amo Você é chá de adepta? gengibre, é uma Tem delícia. gente que gosta, tem gente que não gosta muito do Eu sabor, gosto. mas para quem gosta do sabor, pode fazer gelado, pode fazer até como prevenção, né? Isso pode ajudar. Lugar escuro, repouso, colocar alguma coisa gelada na cabeça, tentar trabalhar a respiração, dormir. Tudo isso pode ajudar. Isso é difícil, às vezes, no nosso dia a dia, né? Então acaba que o remédio acaba sendo usado. Mas o que você falou é perfeito. O excesso de analgésico complica, piora. Parece aquele disco de estimulante nasal, que pinga, o nariz abre, fecha, pinga. Aí você passa vivendo, pingando o disco gestionante. Então nada de abuso, mas seguir a recomendação do seu médico. Perfeito. Eu só vou fazer a última pergunta pra gente fechar o assunto dor de cabeça e no próximo bloco a gente fala de dores no corpo, tá? Legal. A última é, o paciente que desmaia por causa de uma dor de cabeça, com certeza tem um tumor cerebral? Mito ou verdade? Elas acham que é mito. Essa tá fácil, porque tá muito pesada essa afirmação. Pesada. Com certeza, quase sempre é mito em medicina. Nada é tão certo assim. Agora, uma coisa importante, dor de cabeça com desmaio é um sinal de alarme. É uma dor um pouco esquisita. Qualquer dor de cabeça que leva a um sintoma neurológico, incluindo desmaio, tem que ser visto no pronto-socorro, imediatamente. Pode ser a ruptura de um aneurisma, pode ser um tumor, pode não ser nada, mas tem que fazer alguns exames. Então, dor de cabeça em idosos, dor de cabeça durante atividade física ou sexual. Tudo isso a gente chama de sinal de alarme. Dor de cabeça com qualquer sinal neurológico. Dor com febre. Dor em pessoas que usam remédio que afinam no sangue, anticoagulantes. Tudo isso é sinal de que você não pode falar, é uma enxaqueca. Você não pode esperar. Tem que correr para o pronto-socorro e ser examinado por um médico. Viu? Muito bom. Eu volto já. Vamos continuar no viu. Às vezes você aí fica esperando
teimoso, teimosa. Tá lá, ah não, vai passar. Corre pro médico, tá? Nossa Vida Melhor tá de volta. Hoje a gente tá falando sobre doenças neurológicas. Uma super aula. No bloco anterior a gente falou sobre as dores de cabeça, as enxaquecas. Tem lá no site da Rede Vida. Ainda não, mas vai ter, hoje no final do dia já vai estar lá. Aí você pode conferir, mas não deixe de conferir se você sofre de dor de cabeça, porque tem um monte de dicas preciosas, tá? Aí agora nesse bloco a gente vai falar sobre as dores no corpo, principalmente da fibromialgia, que foi negligenciada e desconhecida durante muito tempo e que afeta um número grande de pessoas. Então vamos lá. Fibromialgia. Eu tô com a Bia Cominato, que é artista plástica, e com a Cícera, que é estudante de psicologia. Você já conhece sobre essa doença? Conheço um pouco, não muito a fundo, acho que vai ser bastante interessante ouvir. Cícera? Também já ouvi falar, mas não conheço assim a fundo a doença, não. Conhecem alguém que sofra com dores no corpo? Conheço e já foram diagnosticadas com fibromialgia. No meu caso, não, só dores no corpo mesmo. Ok. Doutor, fibromialgia, o que é isso? Doencinha chata, crônica, muito comum. A gente acredita que em torno de 4 a 5% da população tenha sintomas de fibromialgia, muito mais comum em mulheres que homens. Tem 8 mulheres para cada homem acometido, geralmente em torno dos 30, 50 anos, mas pode ocorrer em outras idades. É uma doença que ela dá alguns sintomas. O principal é a dor, percepção de dor, geralmente dos dois lados do corpo, tanto acima como abaixo do joelho, é uma dor difusa. Às vezes o paciente vem falando, dói da ponta do cabelo até o dedo do pé. Então é uma dor que pode ser na carne, pode ser nos tendões, pode pegar um pouquinho em articulações. E a dor é crônica, todo dia dói, responde um pouco aos analgésicos, causa muito sofrimento. Além da dor, a pessoa pode ter depressão, até 50%, ansiedade, distúrbios de sono, sabe, dorme, mas parece que não dormiu, o sono não descansa, não repara, pode ter muita fadiga, indisposição física e mental para fazer as coisas do dia a dia, e pode estar associado também a distúrbios do intestino, aquele intestino meio irritável, que ora prende, ora solta. Então não é um sintoma, é um conjunto de sintomas que acompanha cronicamente o paciente. Muito comum o paciente receber outros diagnósticos. É um reumatismo, é a coluna, é só a depressão que explica tudo. E aí escapa o diagnóstico de fibromialgia. Ok, depois dessa explicação maravilhosa, vamos testar os conhecimentos da Bia e da Cícera e o seu que está em casa, viu? Com perguntas que vem muito de encontro à nossa realidade, ao nosso dia a dia, porque a gente tem muitos achismos, né? E nem sempre a gente está correto. Então, primeira afirmação, exames laboratoriais não fazem o diagnóstico da fibromialgia. Mito ou é verdade? Elas acham que é verdade, doutor. Elas estão corretas. Na verdade, não só os laboratoriais, como nenhum exame faz diagnóstico de fibromialgia. E aí está a maior dificuldade de entendê-la como doença. Às vezes a gente fala assim, não, mas se os exames estão normais, então eu não tenho nada. Mentira. Enxaqueca tem exames normais, autismo, que é uma doença clássica neurológica, tem exames normais. Fibromialgia também, ressonância normal, ultrassom, tomografia, exames de laboratório, sempre vêm normais. Isso é uma característica. A gente chama de uma doença soronegativa. Não quer dizer que ela não exista, quer dizer que ela é da função. O cérebro, ele amplifica a percepção da dor. As vias que inibem a percepção de dor, elas falham. O cérebro, ele fica amplificando a dor e a pessoa passa a ter dor o tempo todo. Então tem poucos exames que acessam isso. A maioria tem fase de teste e de parte de experiência. Na prática clínica, o diagnóstico é do médico. É no tete-a-tete que a gente brinca. É na história clínica e no exame. Você tem que afastar outras doenças também. Então é muito comum o médico pedir exames para afastar artrite reumatoide, lúpus. Então faz exames. Mas é mais para afastar outras coisas do que para confirmar a fibromialgia. Perfeito. Meninas, só adultos a partir dos 50 anos têm fibromialgia. Mito ou verdade? Elas acham que é mito. É mito. E eu acabei de falar uma coisa parecida com isso, né? Que é dos 30 aos 50, onde está a maior parte dos pacientes. Mas pode acontecer em idosos, pode acontecer em crianças, em adolescentes. Se a carga genética for forte, a pessoa pode ter isso antes da hora. Então ela pode ter fibromialgia em qualquer idade, em ambos os sexos, apesar de ser muito mais comum. É uma doença democrática. Pega rico, pobre, pega negro, branco, asiático. Foi descrita em todos os continentes, em todas as culturas. Por isso assim, a gente acredita que seja uma doença bem definida. Ok. Meninas, da mesma forma que o diagnóstico é difícil, o tratamento é muito complicado. Não existem remédios específicos para a fibromialgia. Mito ou verdade? Eu acho que é... A Bia acha que é verdade, a Cícera acha que é mito, doutor?
Eu acho, na verdade, que é mito. Na verdade, a parte da frase é verdade. O diagnóstico é difícil, porque tem preconceito, tem desconhecimento, tem falta de tempo de consulta para o médico afinar o diagnóstico. É uma doença muito subjetiva que não aparece nos exames. Então, é complicado o diagnóstico no Brasil mais ainda. Então, hoje a gente está falando um pouquinho, vai ajudar as pessoas a levar mais informação para o médico. Hoje em dia, tem tratamento, sim, específico. Tanto mudança do estilo de vida, como atividades físicas específicas, com profissionais habilitados, fisiatras, educadores físicos muito bons. Hoje a gente tem medicamentos que diminuem a percepção cerebral da dor. Então a gente tem pelo menos aí uns 2 ou 3 medicamentos liberados pela Anvisa para tratar a fibromialgia. E você pode também abordar os outros sintomas. Tratar o sono, com medicamento ou sem, tratar o peso, para a pessoa perder peso, você pode tratar a fadiga. Então hoje sim você tem impacto e pode transformar a pessoa com fibromialgia, trazendo ela de volta para o convívio social, profissional, escolar e ter uma vida muito próxima do normal. Perfeito, obrigada. A fibromialgia deve ser tratada também com exercícios, o que significa que quem tem fibromialgia não tem nenhuma dificuldade de locomoção, ou seja, as dores não afetam o ir e vir. Mito ou verdade? A Bia acha que é verdade, a Cícera acha que é mito. Tá dividido. Isso eu acho que eu vou falar uma pegadinha nessa pergunta, né? O começo tá perfeito, né? Da frase. O exercício tá recomendado, tem que ser exercício aeróbico, para controle de peso, cardiovascular, e também um exercício de carga, mas feito por profissionais habilitados. Não é qualquer exercício. Às vezes no começo, Cláudia, a pessoa piora da dor. Não tá acostumada, tem uma lesãozinha aqui, outra ali, mas se fizer na carga certa, com o tempo certo, e mantiver por pelo menos uns 3 meses, ela vai começar a colher os frutos na fadiga e na redução da dor. Então isso é verdade. Agora, a fibromialgia pode sim atrapalhar a mobilidade. Se a pessoa tem dor, acorda com dor, deita com dor, ela pode ter sim ganho de peso, ela pode ter alteração da mobilidade. Então eu considero isso um mito, porque a pessoa tem sim alteração de motilidade, mas mesmo assim ela deve fazer exercício. Não qualquer exercício, específicos para a fibro. Ok. Fibromialgia tem relação com a depressão. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Tem uma relação, mas não é uma relação causal. A depressão é mais um sintoma da fibro do que a causadora. Isso gerou muita confusão. Tem muito médico que fala, a fibromialgia é coisa da cabeça, é depressão. Não. 50% dos pacientes com fibromialgia têm depressão. Mas tem 50% que não tem nada de depressão. Então, cuidado. Não é que uma coisa causa a outra. Mas existe relação, verdadeiro. Porque a depressão piora a dor. E a dor piora a depressão. Imagina você ter uma coisa que te causa sofrimento e que ninguém acredita. E que o tratamento é feito com analgésico e você passa a vida inteira tomando analgésicos, às vezes até analgésicos fortes, que causam outros problemas. Imagina você querer trabalhar e não conseguir. É uma doença limitante, incapacitante. Então existe relação de associação, mas não causal. A fibromialgia é uma doença que engloba, entre outras coisas, a depressão. Se a pessoa está fazendo um tratamento de depressão, ela não deve parar o tratamento porque começou um tratamento da fibromialgia. De forma Caminho alguma. junto. Às vezes o médico ele até escolhe remédios para depressão que ajudam um pouquinho na fibromialgia. Então o médico ele pode matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele pode escolher um remédio antidepressivo que alivia a dor, é muito comum isso ser feito. Então tem que tratar as duas coisas, tanto a dor como a depressão, além do intestino, além da fadiga, além do distúrbio de sono. A doença ela vem com um exército. Se você não encarar de frente com tudo que você tem à mão, às vezes você perde a batalha. Ok, eu tenho algumas perguntas, a gente faz no próximo bloco. Bacana. E dá uma pincelada falando sobre esclerose múltipla, que também é uma doença neurológica. Não perca! Se você já tem dúvidas, quer mandar pra gente, vai lá no redevida.com.br/Vida Melhor. Nosso Vida Melhor está de volta e hoje a gente está tendo a honra de aprender sobre as doenças neurológicas. Eu digo a honra porque essas doenças afetam o nosso dia a dia. E elas são muito mais frequentes do que a gente imagina. Dor de cabeça normal, a enxaqueca, a fibromialgia, dor no corpo, que a gente já até conversou no bloco anterior. Tem um preconceito tremendo, as pessoas ficam achando muitas vezes que é frescurite, né? Quando você sai de cena, não consegue nem às vezes levantar da cama, o corpo todo dói. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a esclerose múltipla nesse bloco. E eu estou aqui com a Bia Cominato, que é a artista plástica, com a Cícera, que é estudante de psicologia, e com o Dr. Leandro Teles, que é um neurologista maravilhoso. Aliás, tem um e-book seu novo, legal. Vou até que mostrar fala sobre memória, quero até te falar sobre ele. Esse aqui é um protótipo, na verdade, Tá. Cláudia. Esse é um protótipo porque esse não é um livro físico, ele é um livro digital.
Então é um e-book que a pessoa baixa no computador e lê em PDF. É um livro que eu escrevi para leigos, para melhorar um pouquinho a memória, a concentração. É um livro bastante interessante, ele vai junto com alguns exercícios. Está no meu site, www.leandroteles.com.br/memória. Então a pessoa já pode baixar e ler no mesmo dia, mesmo livro. Antes que eu me esqueça, Priscila, marca Dr. Leandro Teles pra gente falar de memória antes que eu me esqueça. E a gente faz o lançamento né? oficial do nosso book. Vamos falar do livro. Vou fazer umas perguntinhas pra ajudar a turma que tá em casa, daqui a pouco a gente volta aqui pro Mitos e Verdades. Terezinha Santana de Santa Cruz, ela diz: Dr. Leandro, fui diagnosticada com fibromialgia há 3 anos. Sofro muito, pois dependo do Sistema Único de Saúde. A demora é muito grande para conseguir uma consulta e o tratamento correto. Ela diz que fez um exame de ressonância magnética do crânio, foi diagnosticado pequenos focos de hipersinal T2 na substância branca subcortical de ambos os lobos frontais, sem edema, restrição à difusão ou efeito de massa de aspecto inespecífico. Nenhum no corpo caloso ou na transição calo-septal. Isso pode ser fibromialgia, pois não consegui a consulta já faz 1 ano esse exame. Ela passou a idade, Cláudia? Ela não passou a idade dela. Isso é uma coisa muito importante. Primeiro, pode ser fibromialgia? Pode. Ela já recebeu um diagnóstico e esta ressonância não sugere nenhuma outra doença. É muito comum, acima dos 45, 50 anos, que surjam alterações na ressonância. Então, acima dos 50 anos, toda a ressonância vem com alteração, pequenas alterações de sinal. E aí o médico que laudou a ressonância teve o capricho de falar que não parece nenhuma outra doença, não parece uma esclerose múltipla, porque não está em localização típica de esclerose múltipla. Então, alterações inespecíficas de sinal na ressonância tem que ser vista pelo médico, mas muitas vezes, já acalmando a nossa telespectadoras, muitas vezes são uma questões de idade, porque como a nossa pele vai tendo pequenas cicatrizes, pintinhas com a idade, o cérebro também vai tendo pequenas alterações. Recomendo sim que ela leve o exame ao médico dela, mas já adianto que a ressonância ela nunca é totalmente normal acima dos 50 anos. E parece que essa alteração que ela descreveu no laudo não parece ter a ver com os sintomas da fibromialgia. São coisas separadas. A Luciana Pérez de Olinda, ela diz: eu tive cistossoma na medula há 16 anos, fiz um tratamento e fiquei curada. Corro algum risco de ter problema cerebral por conta do cistossoma ter sido na medula? Muito raro. Na verdade, o esquistossoma, que é a esquistossomose, pode dar uma mielite, né? Principalmente em pessoas que moram perto de lagoas de coceira, locais onde tem o caramujo, tem esquistossomose, pode dar uma mielite aguda que tem que ser prontamente tratada para que não haja sequelas. Se ela já fez o diagnóstico, basta fazer o segmento com o médico dela. Mas é extremamente infrequente, não vou dizer que é impossível, mas é muito infrequente o acometimento cerebral pelo esquistossoma. Ainda mais num caso como ela, onde a doença já foi reconhecida na medula. Ok, a Hélida Iguaraci, ela é de Iguaraci, desculpa. Ela diz: boa tarde, meu nome é Hélida, tô amando o assunto. Faz 15 dias que senti uma dor muito forte na cabeça. Parecia que estava furando minha cabeça. Pensei que ia desmaiar. Sorte que foi apenas alguns segundos. O que pode ser e o que eu devo fazer? Então, a Érica, essa é uma coisa importante. Ela me descreveu uma dor que preocupa um pouco. Dores muito agudas, tipo furada, pontada, que duram pouco tempo, preocupam mais. Falou: nossa, mas foi rapidinho? Porque geralmente enxaqueca e cefaleia tipo tensão muscular, ela vem fraquinha, vai piorando e dura horas. Então ela teve uma dor que foi muito rápida, muito bem localizada e muito forte. Essa é uma dor que a gente chama de pontada. Isso tem que sim fazer uma investigação com calma para alterações vasculares. Todo mundo que tem dores súbitas, muito forte localizadas, ou associadas a pegar peso ou atividade sexual, merece uma avaliação mais caprichada. Essa é uma dor que preocupa, vale a pena ela ir com calma buscar um neurologista para investigar os vasos da cabeça. Tá joia. A Shirley de Nova Iguaçu, ela diz: tenho dor todos os dias quando ainda estou na cama, mas quando eu levanto passa. Já me tratei com o neuro, nada foi encontrado, mas a dor nunca passou. Isso é desde 2005. Pode ser cervical, ela pergunta? É uma dor super crônica, né? Já há bastante tempo. O fato dos exames não mostrarem nada não quer dizer que ela não tenha dor. Essas dores que acontecem quando a pessoa acorda pode ser cervical. Alguma alteração relacionada ao travesseiro, ao jeito que ela dorme. Pode ser também algum distúrbio do sono, a apneia do sono, um sono não reparador. Então tem que investigar essa questão relacionada à noite, bem ou mal dormida. Se ela não teve o alívio
com o médico, vale a pena talvez uma outra opinião, tentar buscar um alívio crônico, porque acordar com dor ninguém merece, né? Não. Se já é péssimo a dor no fim do dia, aquela que acorda, Claro. já pode atrapalhar o seu rendimento naquele dia. A Iramires Bernardes, de Presidente Epitácio, ela diz: Cláudia, boa tarde a todos do programa. Gostaria de saber do doutor, pois ultimamente, quando fico nervosa, sinto dores por todo o corpo, músculos, ossos e principalmente no lado esquerdo da cabeça. O que pode ser e qual profissional procurar? Tenho 40 anos e sou sedentária. Isso é importante. Então, 40 anos tem um risco maior de dor por questões hormonais, por questões também de mudança da fase da vida, né? E ela falou que a dor acontece contextual, no momento de ansiedade, de nervosismo. Então, ela pode procurar o clínico geral, pode procurar o psiquiatra ou até o neurologista. Então, aí não tem uma indicação mágica. Tem que buscar um médico para conversar, para ver se é melhor tratar o quadro de ansiedade, de nervosismo, ou se tem que fazer uma investigação. Muito comum isso, porque a dor no corpo também é um sinal de sofrimento psíquico. Às vezes pode sinalizar que alguma coisa não vai bem na vida amorosa, sentimental, psicológica, e 40 anos é uma fase onde principalmente as mulheres estão mais sensíveis a esse tipo de sintoma. Tá joia. Maria Inete Souza de Fortaleza, quero saber sobre meningioma benigno na cabeça, pois fiz uma ressonância magnética e atestou um meningioma benigno. O cirurgião acha que eu devo operar, mas eu não tenho sintomas, o que eu faço? Aí é caso a caso. O meningioma é um tumor benigno das meninges. Você opera quando ele está muito grande, quando o paciente é jovem, ou quando está colocando em risco outras estruturas. Ela descobriu sem querer, parece que foi um quadro assintomático. Se ela está na dúvida com relação à indicação cirúrgica, porque cirurgia na cabeça é mais complicado, eu recomendaria ela sempre buscar uma segunda opinião, ou de um clínico, ou de outro neurocirurgião, para ver se as opiniões batem. Alguns meningiomas podem ser observados e outros têm que ser operados. Ok. A gente ia falar também de esclerose múltipla, o tempo voou, mas só para o pessoal que está em casa, a gente tem alguma novidade? O que é esclerose múltipla? Doença desmineralizante, autoimune, sistema nervoso central, acomete adultos, jovens, principalmente mulheres. O tratamento está evoluindo muito, antigamente só injeção, né? Hoje em dia tem medicamento via oral, chegando ao Brasil, do ano passado para esse ano. Tem muita coisa feita de estudos com relação à vitamina D, que é uma grande polêmica, né? Alguns usam megadoses, outros repõem. Isso está ainda encontrando seu lugar ao sol, e aí literalmente ao sol, né? Porque a importância do sol, ontem no Jornal Nacional, falando sobre a necessidade de exposição solar, aquela exposição benigna, né? No comecinho, sol é vida. Esclerose múltipla é um tema que a gente podia abordar com calma numa segunda pauta. Combinado, antes que eu me esqueça. Antes que você se esqueça, você já prometeu a pauta de memória, eu vou cobrar da Priscila, Cobra da que me Priscila, esqueceu e nos aí, últimos meses. e na sequência Esqueceu. esclerose múltipla E na também. sequência esclerose múltipla. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, manda pra gente que eu também quero atender a sua solicitação, tá bom? A Bia Cominato vai continuar com a gente, que ela vai nos ensinar a fazer o bracelete de cerâmica plástica lindo. A Cícera vai voltar pro trabalho e pros estudos dela. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada Cícera, a você. parabéns pelos seus lindos cachos. Obrigada. Tá bom? Doutor, muito obrigada. Doutor Leandro Teles, ele tá no site www.leandroteles.com.br. Entra lá, tem muitas informações. Não esqueça de baixar o livro antes que eu me esqueça. No Facebook, neurologista Leandro Teles. E lá no site tem caminho para tudo, né? leandroteles.com.br. O livro, antes que eu me esqueça, tá no leandroteles.com.br/memória, tá bom? É isso aí, no Instagram, Neuroleandro Teles, vou postar nossa foto que a gente tirou Posta agora. nossa foto, já que a gente eu veio já meio vou que curtir. combinando hoje, tranquilos. E quem tiver dúvida pode mandar no Facebook que a gente responde mais tarde. Perfeito, obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Ó, se você não tem meu Instagram, é Cláudia Tenório Oficial. Vai lá, me segue, eu vou adorar. Eu fico falando com você, a gente nunca se desliga. Tá sempre pertinho.